Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu vou estar demonstrando aqui a análise, desenvolvendo uma análise contábil sobre a loja Renner, a empresa aí que está listada na Bolsa de Valores como o código aqui do ativo como LREN3, né? LREN3, que é a loja Renner. Vamos fazer uma análise aqui dos demonstrativos financeiros, é uma análise fundamentalista, um pouquinho mais rasa, mas a gente vai verificar aí como que está a saúde financeira da empresa. Começando aqui com o balanço patrimonial. Lembrando que o link aqui dessa análise está no meu blog. O link está aqui na descrição. E também lembrando, quem puder estar se inscrevendo no canal, já ajuda demais para a continuidade do projeto. Puder também estar deixando o like, já vai ajudar muito. Bom, aqui a gente começa com o balanço patrimonial, que tem as três divisões estruturais, que é o ativo total, o passivo total e o patrimônio líquido. Bom, o ativo total são todos os bens e direitos da empresa, a gente pode representar como as riquezas da empresa. É o lado positivo do balanço patrimonial. A gente consegue verificar aqui uma evolução dessa riqueza, ou seja, uma evolução muito positiva, ou seja, a empresa vem crescendo, vem aumentando e vem evoluindo periodicamente aí as suas riquezas. Bom, a barra laranja, o passivo total, são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros. A gente pode verificar que vem acompanhando o passivo total, vem alimentando o ativo também. Ou seja, o endividamento da empresa vem crescendo, acompanhando o seu crescimento das riquezas também. Bom, a barra cinza é o patrimônio líquido, é o dinheiro investido pelos sócios acionistas e aonde é reinvestido o lucro da empresa. Quando há um crescimento do patrimônio líquido, ou há mais investimento dos sócios acionistas, ou a empresa está reinvestindo o lucro dessa empresa para o seu crescimento. E a gente consegue verificar também que há uma evolução inferior ao patrimônio líquido, ou seja, o volume financeiro do patrimônio líquido é inferior ao passivo. Isso é um aspecto que a gente pode dizer que é negativo, não é preocupante, mas é um aspecto negativo. E a gente consegue verificar que é a evolução do patrimônio líquido, ou seja, o ativo vem num constante crescimento, passivo total também, que são suas obrigações, e o patrimônio líquido vem acompanhando esse crescimento num volume financeiro inferior, mas vem numa evolução positiva. Bom, vamos falar um pouquinho de algumas contas que eu gosto de destacar do ativo total. Começando com o caixa da empresa, a gente consegue analisar que vinha num crescimento aqui um pouquinho mais tímido de 2012 a 2020 e teve um destaque aqui, um aumento forte desse caixa. Para quem tem mais interesse e saber mais informações dessa empresa, entra no RI e verifica o que aconteceu em 2021, porque aqui há um aumento fora de proporção em relação aos anos anteriores. Tem que verificar como que a empresa fez a geração desse caixa. Foi através de empréstimos e financiamentos, venda de algum ativo, ou fez uma liquidação do estoque. Tem que verificar o que aconteceu de fato. Bom, aqui a gente tem contas a receber. Aqui são as promessas de recebimento de clientes, ou seja, são as vendas a prazo. E vem num crescimento aqui muito forte, um crescimento periódico aí de 2012 a 2021, ou seja, vem aumentando aí o volume de vendas da empresa e consequentemente, vem aumentando aí as promessas de recebimento por ela trabalhar com um volume grande aí com cartão de crédito, ter um próprio cartão de crédito da empresa. Então aí, conforme as vendas vão aumentando, o volume de vendas a prazo também cresce na mesma proporção, nada fora de normal. Bom, os estoques, conforme as vendas aumentam, então o volume de estoques da empresa também precisa crescer. Então, aqui a gente fazendo uma análise aí, uma análise mais ampla, quando o volume da empresa, o volume de estoque da empresa aumenta e o volume de vendas aumenta também na mesma proporção, isso daí é muito positivo. A gente vai verificar o volume de vendas na parte da DRE, mas eu já adianto para vocês que está aumentando aí o volume periódico de vendas da empresa. Bom, o volume de estoque aumenta, o volume de vendas aumenta, isso daí é muito positivo, quer dizer que a empresa está aumentando
o ritmo de vendas da empresa, então ela precisa comprar mais para poder atender a demanda de clientes dela. Então isso é um aspecto muito positivo. Agora, quando aumenta o estoque e o volume de vendas não acompanha esse crescimento, então há uma grande probabilidade da empresa estar deixando o estoque parado, e estoque parado é dinheiro parado. Bom, vamos falar um pouquinho do passivo, que são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros, começando um pouquinho com a composição desse passivo, que é a divisão do passivo circulante, o passivo não circulante. Passivo circulante são as dívidas a curto prazo, ou seja, que devem ser pagas dentro de 12 meses. E o não circulante são as dívidas que devem ser pagas acima de 12 meses. E a gente consegue verificar um aspecto que eu não gosto muito em relação para fazer uma análise de fluxo de caixa, quer dizer que a maior parte das dívidas da empresa que ela tem que pagar estão alocadas no curto prazo, ou seja, maior volume financeiro de dívidas devem ser pagas dentro dos próximos 12 meses, e o menor volume dessa dívida está alocada para longo prazo. Olhando para o aspecto de fluxo de caixa, então a empresa precisa gerar caixa aí rapidamente para poder honrar essas dívidas que ela tem a curto prazo, para não ter nenhum rombo financeiro aí ela acabar se complicando. Bom, do passivo eu gosto de destacar a conta de empréstimos, porque a empresa capta recursos através de bancos financeiros, e esse capital tem um custo, que são juros, os famosos juros, são juros compostos, e esse custo, dependendo aí da taxa que ela capta em mercado, é um custo alto, e se a empresa acaba se complicando e não pagando, vai virando aquela bola de neve e gerando um rombo financeiro. Então eu fiz aqui eu desmembrei aqui o empréstimo total para verificar como que está alocada essa dívida a curto prazo e como está alocada a longo prazo. Bom, a gente consegue verificar aqui que a barra azul é os empréstimos que devem ser pagos dentro do curto prazo. A gente consegue analisar que principalmente aí de 2012 a 2018, que 2012 a 2018, a maior parte da dívida estava alocada a longo prazo, a dívida de empréstimos e financiamentos, e a menor parte alocada a curto prazo, que é um aspecto positivo. Com exceção aqui em 2017, que ficou praticamente metade da dívida a curto prazo e outra metade a longo prazo. Bom, esse cenário mudou entre 2012 e 2019, a maior parte da dívida ficou alocada a curto prazo e a menor parte a longo prazo, mudando o cenário em 2021. Possivelmente a empresa fez uma renegociação dos seus débitos em relação a empréstimos e financiamentos, jogou essa dívida aí para a longo prazo, ou ela captou mais empréstimos e financiamentos. Aí precisa verificar aí, com destaque em 2021, qual foi a estratégia adotada pela empresa. Mas olhando para o aspecto de fluxo de caixa, no olhar teórico, está no aspecto positivo, que a menor parte dos empréstimos e financiamentos deve ser pagos dentro de 12 meses, e a parte está alocada aí a perder de vista acima de 12 meses. Bom, aqui a gente faz uma análise de previsão, um mini fluxo de caixa, para verificar aqui a previsão de pagamento desses empréstimos. Bom, os empréstimos a curto prazo está representado pela barra azul, o contas a receber, que são a possibilidade aí de geração de fluxo de caixa aí dentro de 12 meses, aqui é o contas a receber da curto prazo, que são as promessas de recebimentos de cliente. Então, se está na conta aí de contas a receber, a possibilidade, ou seja, a ideia é que a empresa receba de seus clientes gerando caixa. E aqui a gente tem caixas equivalentes, que é a barra cinza. O caixa é o dinheiro que a empresa já tem em caixa. Bom, a gente consegue verificar aqui que de 2012 a 2021, o volume em relação a contas a receber sempre foi superior aos empréstimos e financiamentos a curto prazo, ou seja, fazendo um estudo aí de previsão de fluxo de caixa, a teoria é que a empresa sempre tenha dinheiro suficiente, porque o volume de contas a receber é superior ao volume de empréstimos e financiamentos a curto prazo. Então, se seguir esse fluxo de caixa, aí, a tendência é que a empresa tenha sempre caixa o suficiente para poder pagar esses empréstimos e financiamentos. E o que a empresa já tem em caixa, ela consegue pagar aí com uma certa tranquilidade. Foi um pouquinho justo aqui entre 2012 e 2017. Mas a partir de 2018
a 2021, a empresa aí teve caixa suficiente, com exceção em 2020 aqui, que os empréstimos e financiamentos subiram um pouquinho acima aqui mas praticamente o que a empresa tinha de caixa, ela tinha de empréstimos e financiamentos, praticamente um anulou o outro, mas o volume de caixa da empresa subiu aqui consideravelmente em 2021, então praticamente o que a empresa tem de caixa é praticamente o triplo do que ela tem de empréstimos e financiamentos a curto prazo em relação a essa previsão de pagamento, contando com contas a receber o caixa o caixa que ela já tem atualmente aí, ela consegue honrar essa dívida a curto prazo aí com tranquilidade através dessa previsão aí de um fluxo de caixa através dos dados que a gente tem no balanço patrimonial. Bom, aqui a gente tem a participação dos empréstimos no capital total investido, ou seja, que a gente pega o capital investido pelos sócios acionistas através do patrimônio líquido, mais os empréstimos e financiamentos, a gente chega ao capital total investido, ou seja, o dinheiro que entrou de fato aí para ser investido dentro das operações da empresa. Fazendo a análise desse gráfico, se estiver abaixo dessa linha de 50%, quer dizer que a maior parte do volume financeiro da empresa foi investido através de recursos próprios, recursos dos sócios e acionistas. Se estiver acima dessa linha vermelha, quer dizer que a empresa está sendo mais financiada, com recursos de bancos e financeiras do que com recursos próprios. Esse cenário negativo que eu não gosto, eu não acho um cenário positivo quando a empresa está sendo financiada mais com empréstimos e financiamentos do que com recursos próprios. Porque o ideal é que a empresa ande com suas próprias pernas, né, com os próprios recursos. Esse cenário foi negativo entre 2013 e 2015, que foi acima de 50%, mas também não foi nada extrapolado, nada muito fora de uma linha de limite aceitável. Mas assim, o de 2013 a 2016, do período estudado, foi os únicos períodos que a empresa teve mais recursos aplicados através de recursos de terceiros do que com recursos próprios. No restante dos períodos veio diminuindo essa diferença, o patrimônio líquido veio aumentando e a dívida veio diminuindo em relação ao patrimônio líquido. Bom, terminei aqui a análise do balanço patrimonial, vamos falar um pouquinho da DRE, que é uma questão mais operacional. Nós vamos falar sobre receitas, o volume de vendas da empresa, junto com sua lucratividade. Bom, a gente consegue verificar que o volume de vendas da empresa vinha numa forte crescente de 2012 a 2019. 2020 teve uma queda, explicada aí pelo coronavírus, né, o período pandêmico que nós estamos passando ainda. Estamos no finalzinho, espero que logo acabe, né, esse drama aí, tanto na questão da saúde pública quanto na questão econômica. Em 2021 teve uma recuperação em relação ao ano anterior, lembrando que aqui a gente só está fazendo comparativo em 2021 dos dois primeiros trimestres, que foi os dois primeiros trimestres que já foram publicados. Em relação ao mesmo período de 2020, a gente consegue verificar aqui uma recuperação ainda um pouquinho tímida, mas no patamar da até então melhor período do ano de 2019. Bom, falar um pouquinho do resultado bruto, aqui a gente consegue verificar a lucratividade da empresa só com seu principal ramo de atividade, ou seja, vendas dos seus produtos, né, dos seus vestuários, produtos de calçados, enfim. Aqui a gente consegue verificar o nível de lucratividade da empresa só com o seu principal ramo de atividade. Vinha numa crescente forte aqui de 2012 a 2019, teve aqui a correção, questão da pandemia, mas não foi uma queda drástica, olhando para o aspecto positivo, não foi uma queda tão drástica assim. 2020 teve essa redução, 2021 mantendo o mesmo patamar. Bom, a gente tem a lucratividade operacional, o nível de lucratividade operacional. A gente engloba aqui o total da empresa. Não só as operações que estão ligadas ao principal ramo de atividade, mas outras operações que também é importante para a empresa, mas que não está ligado ao seu principal ramo de atividade. Por exemplo, despesas com honorários contador, despesas administrativas, salário do pessoal do administrativo, despesas com marketing, outras receitas que alimentam o caixa, mas que não está ligado ao seu principal intuito de venda, por exemplo, venda de algum imóvel, venda de algum ativo, que vai alimentar o caixa, mas que não está ligado ao seu principal ramo de atividade. Então a gente coloca a empresa dentro de uma bolha e verifica se ela é lucrativa ou não. Aqui a gente ainda não envolve a questão de impostos, né, o imposto de renda, contribuição social e também as despesas e receitas financeiras. Bom, de 2012 a 2019,
vinha numa crescente fortíssima, parou em 2020 esse crescimento, questão de pandemia, e teve uma queda drástica em 2021. Eu não fiz a leitura mais aprofundada da empresa. Acredito aqui que a empresa mandou muita gente embora, então pagamento aí de rescisões trabalhistas, né? Teve um aumento e possivelmente muita gente trabalhou home office, teve que pagar o salário do pessoal em casa, ajuda, uma ajuda aí de custo em relação a pagamento de internet, deve ter fazendo um investimento maior em relação à tecnologia para o pessoal trabalhar de casa, né? Mais investimento em relação a e-commerce para poder continuar no volume de vendas para atender a demanda e-commerce. Então teve um aumento de despesa aqui muito alta. Tem que verificar aí para quem tem interesse de conhecer mais a empresa, eu indico aí você dar uma lida no resultado de 2021 que a empresa explica o porquê teve essa queda drástica. Então, para quem tem interesse de aprofundar, vai direto em 2021 e verifica o que aconteceu. Bom, aqui a gente tem um resultado financeiro. É o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro, que envolve juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, variação cambial, ganho ou perda com variação cambial, investimentos que ela faz na bolsa de valores, rendimento de renda fixa. Então, o que a gente verifica, pega todas as receitas que ela teve no mercado financeiro contra todas as despesas, a gente consegue verificar se ela teve lucro ou prejuízo. Bom, de 2012 a 2019, ela sempre teve uma base constante de prejuízo, não foi um prejuízo tão alto assim, ou seja, ela não perdeu tanto assim no mercado financeiro, mas sempre foi negativo. Teve um aumento em 2021, fora do normal, tem que verificar o porquê teve esse aumento em 2020. Para quem tem interesse na empresa, já vai lá, pega os resultados de 2020, pega as notas explicativas e verifica o que aconteceu aí em 2020. 2021 voltou, teve uma queda, um aumento drástico aí também desse juro, desse prejuízo financeiro. Tem que verificar aí se foi o juros, se foi variação cambial, se foi perda aí em relação a prejuízo em ações que ela faz de outras empresas na Bolsa de Valores, e também se não foi um aumento dos juros dos empréstimos e financiamentos. Então, para quem tem interesse, já pula lá em 2021, dá uma olhadinha também, verifica o que aconteceu. Uma dica que eu dou dá uma olhadinha para verificar o que aconteceu, principalmente nesse período de pandemia. Pega aí as notas explicativas do ano de 2020 e o ano de 2021 e verifica o que aconteceu aí, que foi porque assim, através da DRE a gente consegue verificar que foram resultados anormais em relação aos períodos anteriores. Bom, aqui a gente tem um lucro e prejuízo do período. Aqui a gente consegue verificar, a gente pega todas as receitas, mesmo todas as despesas, verifica se a empresa teve lucro ou prejuízo. De todo o período de 2012 a 2021, sempre esteve no patamar positivo, sempre foi lucrativa. Sempre apresentou um lucro líquido, sempre foi lucrativa a questão da empresa. 2017 eu acho que a planilha aqui que eu fiz está errada, mas como foi só um período, acredito que ela acompanhou aqui o crescimento. Como a gente pode verificar aqui na questão do lucro operacional, esse período de 2012 a 2019 a empresa vinha num constante crescimento. 2020 teve esse aumento aqui desproporcional em relação aos períodos anteriores, que foi impulsionado através desse aumento da receita financeira. Tem que verificar o que aconteceu, o porquê, porque foi muito fora do normal aqui, muito fora da curva. 2019 teve essa queda, 2021 teve essa queda brusca. Recomendo aí vocês darem uma lida, verificar o que aconteceu aqui em 2020 e 2021, o que explica esse aumento drástico em 2020 e essa queda drástica em 2021. Mas assim, olhando como um todo, a empresa tem um balanço patrimonial muito bonito, tem um ativo aí que vem crescendo período após período, volume de vendas constante crescimento, deu uma freada aí por questão da pandemia, mas assim não teve uma queda brusca em questão de receita. Teve essa queda brusca aí da receita, do lucro líquido. Tem que verificar e entender o que aconteceu. Bom, eu gosto de contabilidade, só faço análise contábil. Agora a análise mais aprofundada,
eu dou uma dica aí para vocês aí do ano de 2020 a 2021. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, não se esqueçam de se inscrever no canal, puder deixar aquele like também, já ajuda demais aí para a continuidade do nosso projeto. Um grande abraço, sucesso a todos e grande investimento aí. Espero que minhas análises ajudam na hora de vocês investirem em boas empresas.